Welcome everybody! Então o tema de hoje é viagem. Quem não gosta de viagem, né? Quem que estuda inglês e não quer viajar, né? Então a gente estuda inglês pra quê? Pra ter um emprego melhor, às vezes pra hobby, às vezes pra entender música, séries e também pra viajar, né? Então esse foi um tema que muita gente me pediu. E aí eu falei, gente, vamos fazer esse tema por parte. A primeira coisa é, pra você viajar, você vai até o aeroporto, eu digo uma viagem internacional. Então você chegou no aeroporto aqui no Brasil, você vai falar com as pessoas aqui que até então tudo em português. Aí dependendo de onde você vai, a gente vai pegar algumas companhias aéreas onde as pessoas não falam português necessariamente. Assim, aí a gente entra no avião, né? E então aí a pessoa, você olha assim e fala, meu Deus, essa aeromoça, a flight attendant. Então vamos começar com isso, aeromoça, aeromoço. Hoje em dia nem fala isso, né? Comissário de voo. Então, primeira coisa, comissário de voo. Vamos aprender, né? O vocabulário. Ah, mas eu não vou precisar falar, oi, comissário de voo. Não, você não precisa falar isso, mas vamos aprender porque não é demais, né? As flight attendants, né? Ou os flight attendants, tá? Só pra gente saber qual é a profissão do pessoal, tá? E aí a gente tem pilot, co-pilot, tudo bem. Bom, aí quando a gente chega no avião, gente, qual é a primeira coisa que flight attendant pede pra gente? Eles não pedem pra gente se sentar. Hello, nice to meet you. Gente, bem-vindo. Quem ainda não me conhece, né? Eu deixei aqui uma descrição. My name is Glaucia. I'm an English teacher since 2008. Gente, eu dou aula de inglês desde 2008, hein? Já faz um tempinho, né? Tenho aí uma leve experiência, tá? Bom, e aí, gente, é isso. Então, você entrou no avião. Aí entrou no avião, a flight attendant ou flight attendant pede o quê? Pede para você colocar a sua o quê? A sua hand luggage, né? Então, a sua mala de mão é a sua hand luggage. Ou tem um outro nome também, porque isso daqui é a mala de mão. E aí, o que que acontece? Aí vai pedir para você colocar hand luggage ou carry-on bags. São aquelas malas que nós podemos levar conosco dentro do voo. Então, os flight attendants, né, que são aquelas malas permitidas, né, que a gente pode embarcar com elas no overhead locker. Tá? Então é muito legal a gente saber esse tipo de vocabulário, que é pra gente entender o que estão falando com a gente. Overhead locker é aquele o quê? Aquele compartimento, né, que em cima da nossa cabeça. Overhead, então, acima da cabeça. E o locker é o armário, então o armário acima da cabeça. Vou colocar entre aspas, é um armário em cima, ou acima, né, fica melhor. Acima da cabeça. Tá? Então, gente, isso daqui é o overhead locker. Então, os flight attendants, eles sempre falam pra vocês, pega a sua mala de mão, então o que você pode, o hand luggage ou carry-on bags, e aí você coloca em cima, certo? Então é isso. E aí você guardou lá. O que não cabe em cima, o que que você vai fazer? Então, se não cabe, se a sua bagagem de mão... Opa, deixa eu colocar aqui a tradução, né? Bagagem de mão. Então, gente, se a sua bagagem de mão, ela não cabe nesse armário que fica em cima, o que que eles falam pra você? Né? O que que eles falam pra gente? Place your bags under... Vou colocar aqui, ó. Place your bags... Ou your bag, né? De repente você tem uma ou duas, eu vou colocar your bag, na verdade, né? Under the seat. Então, o que que significa isso? Então, a gente vai colocar embaixo daquele assento da frente, tá? Então, a palavra seat é assento. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas sabe que a palavra bag é bolsa, mochila, tal. Mas a gente, vamos deixar isso aqui como bagagem? Pode ser? Acho que fica ok, né? Quando a gente tá falando de viagem, então, coloque sua bagagem embaixo, vou colocar aqui, ó, embaixo do assento. Tudo ok? Vou sair aqui da frente. Yes, espero que sim. Um outro vocabulário que é muito importante, gente, os pilotos falam o tempo todo, quando a gente entra dentro do avião, o que que acontece? O que que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar, né? Não é aqui, né? No carro é assim, mas no avião não é. Mas nós temos que colocar o nosso seat belt. Então a gente já aprendeu ali que seat é o assento e belt é cinto. Tá? A palavra belt é cinto, gente, tanto o cinto que... Ó, hoje eu tô sem, mas se você estiver usando uma calça, tudo é isso, certo? Seat belt. Seat belt. Só que o piloto, ele sempre fala um verbo, fasten. Fasten your seat belts, tá? Então, fasten é pra você apertar, então você vai
colocar o seu cinto de segurança, tá? Só para vocês saberem a frase toda. Então, fasten your seat belts, tá? Então, quando vocês escutarem essa frase, ó, fasten your seat belt, o que vocês vão ter que fazer? Colocar o cinto de segurança, certo? Porque além de aparecer aquele aviso, vai aparecer o aviso que é a luzinha, né? Então vocês vão ouvir isso, porque os pilotos eles sempre falam isso. Eu vou falar aqui, mais uma vez eu vou repetir em inglês antes de eu apagar essa lousa, beleza? Então eu vou falar, repitam aí em casa. Eu sei que eu não vou ouvir ainda, mas pratiquem, né? Que é pra vocês entenderem quando as pessoas falarem com vocês. Então aqui, ó, flight attendant, flight. A palavra flight sozinho é voo. Attendant, então vai ser o atendente do voo, que a gente fala em português, o comissário de voo. Então aqui, ó, flight attendant, ok? Hand luggage, carry on bags. Então, hand luggage, que é a mala de mão. Carry on, que carry é que você carrega. Carry on bags, certo? Alright. Overhead locker, overhead, então tá acima. Overhead, então está acima da sua cabeça. O locker, que é onde você pega carry on luggage ou hand luggage, and you place in the overhead luggage, ok? Então, ó, place your bag, e aí place your bags, coloque suas malas ou suas, pode ser mala, pode ser mochila, suas bolsas, porque tem dois lugares que a gente pode colocar. Lembra que eu falei, se não couber no overhead locker, então a flight attendant, ela fala pra aqui, ó, place your bags under the seat belt. Então você também pode coloca sua bagagem embaixo do assento, ok? Seat belt, lembrando que seat belt é o cinto de segurança, tá? Fasten your seat belt é pra gente, né? A gente colocar o nosso cinto de segurança. Eu acho que até aí tá ok, né? Vamos aprender os assentos, os nomes dos assentos? Então bora lá. Posso apagar aqui, ó? Tira o print. Me avisem aí, tirou o print? Então, os tipos de lugares que a gente tem dentro de um voo. Então, tem gente que gosta de sentar na janela. Janela, a maioria das pessoas consegue. Então, como é a palavra janela? Window. Isso mesmo. Então, window seat. E quem gosta de sentar no meio? Quem gosta de sentar no meio? Gente, acho que eu não conheço ninguém que gosta de sentar no meio. A não ser que seja uma família com 3 pessoas, mas de resto, gente, não conheço não. Então vamos direto do meio, eu vou pular esse, daqui a pouco a gente volta. Vamos pra quem gosta de sentar no corredor, gente. Quem que gosta de sentar no corredor? Essa palavra é uma palavra que, olha, a palavra corredor começa com um A, são 5 letras, tá? Vou colocar aqui, porque essa é meio difícil, gente. Aisle. Olha essa palavra, gente, vou até escrever aqui, ó, em letra, aqui de forma pra vocês verem. Aisle. Aisle. Então, esse S a gente não pronuncia. A palavra aisle é corredor. Então, quando eu falo aisle seat, é o assento ou lugar do corredor, tá? Ou a gente fala cadeira, né? Mas é isso, assento ou lugar no corredor, tá? Então, geralmente o que são mais procurados? Window seat and aisle seat. Tudo bem? O que acontece? Quem vai sentar no meio, né, que não é a coisa mais bacana, né, que é o middle seat, tá? Middle. Geralmente, ninguém gosta muito de pegar o assento do meio, mas se você tá com uma família com 3 pessoas, é interessante então você pegar os 3. Então, relembrando aqui, ó, window, middle e aisle. Aisle, tá? Então, aisle é o corredor, certo? Então, esses são os tipos de assento. Beleza, então você já está dentro do avião, você já estava com a sua mala, você já colocou a sua mala ou no overhead locker ou under the seat, né? Então você já, you place your bag under the seat, you sat on your seat, você já se sentou no seu lugar, né? O verbo sentar é o sit. Olha isso, você sempre compra poltrona da janela, né? Só lembrando que o verbo sit é o verbo sentar. Então você já sentou no window, no middle ou no aisle seat. Beleza. O que mais? Você já, né? E o fasten your seat belt, você já colocou o seu cinto de segurança. O que mais que acontece dentro de um avião, gente? Aí deu tudo certo, né? Ah, uma coisa muito importante, gente. Quando vai decolar, o que é a palavra decolar? Decolar é take off, tá? Então o verbo decolar, tá? Então, na hora que o avião está na parte do take off, que é o verbo decolar, na hora que está decolando, ou a gente também pode falar que é na hora que está na departure. Departure é na hora que está... Nossa, falhou essa palavra em português. Partida, muito obrigada, gente. Obrigada, hora da partida. Eu fiquei, nossa, eu tô aqui, ó. Ai, gente, muito, né? Gente, só fala inglês, né? Mentira. Isso mesmo, vamos colocar aqui, hora da partida, né? Então, o que acontece? O
o piloto, gente, ou também decolagem a partir disso mesmo. Pois é, o decolar é só aqui, ó, decolagem, muito bem. Oh, meu Deus, é só o substantivo desse verbo, né? Aí o piloto fala que a gente tem que desligar todos os nossos aparelhos eletrônicos, não é mesmo? Quando você tem algum aparelho em inglês, tem um botão, geralmente tem botão. Isso! Turn off, pronto, já mataram, excelente, né? Então, turn off, perfeito. Your electronic devices, tá? Então, geralmente, é isso mesmo. Então, o piloto, ele fala pra gente desligar os nossos aparelhos eletrônicos. Então, turn off your electronic devices, tá? Então, é qualquer tipo de aparelho eletrônico. Então, pode ser o seu celular, o seu notebook, qualquer aparelho eletrônico, gente. Então, na hora da decolagem, when it is take off or departure time, you need to turn off your electronic devices, tá? Então, realmente, você precisa desligar os seus aparelhos eletrônicos, certo? Isso é muito importante, todo voo acontece isso, então eles mandam, tá? Dá um minutinho aqui, quem quiser tirar um print. Só recapitulando, window, middle, aisle, sit. O verbo sit, que é sentar. Esse daqui a gente fala sit, rapidinho, esse daqui, sit. E aí o verbo sit, sentar, take off, decolar. Departure, que é a partir do decolagem, turn off your electronic devices, tá? Então, pra gente desligar os nossos aparelhos eletrônicos na hora que a gente vai viajar. Tudo bem aqui? Então, vou apagar. Ah, você já tá ali no seu lugar, deu tudo certo, o avião já decolou. E aí, chegou a hora das flight attendants, isso, vamos pros 30 mil, uhul! Excelente. Aí chegou a hora, gente, que o flight attendant começa a passar, porque aí começa a oferecer os drinks, né? Então, gente, uma frase bem tranquila é se o flight attendant, ele fala assim pra você, any drink? Quando o flight attendant fala isso, alguma bebida, né? Isso aí. Isso é uma forma bem resumida, porque o que acontece, ele também poderia falar de uma forma bem formal, ele poderia falar assim, would you like any drink? Você gostaria de alguma bebida? Gente, independente se a pergunta foi any drink or would you like any drink, se você quiser alguma bebida, primeira coisa que você vai fazer, yes or no, por quê? Isso é uma pergunta, as duas perguntas são perguntas fechadas. Perguntas fechadas, o que são? Aquelas perguntas que a primeira resposta é sim ou não. Então, pergunta fechada. Então, você vai responder com yes or no. Se você respondeu com yes, você vai falar, vai continuar yes, please. E se for no, você vai falar no thanks. E aí, gente, poxa, teacher, eu não sei falar inglês. Então vamos pro mais básico. Então, quais os tipos de bebida que geralmente a gente aceita num voo? Água. Como é que é água, gente? Jeito britânico e jeito americano. A escrita é a mesma, só a pronúncia é diferente. Água, isso mesmo. Então, yes, please. Aí você fala assim, water. Deixa eu colocar aqui as bebidas, tá? Water, que é água. Water é a pronúncia britânica. A pronúncia americana, water. Water, tá? A pronúncia americana, gente, onde a gente tem o T no meio da frase, no meio da palavra, perdão, a gente esquece o T, water. Outra coisa que a gente aceita também, coffee, café. O que mais que a gente pede? Gente, não é muito hábito de alguns brasileiros, né? Eu não vou, não peço, mas tem gente que pede. Chá, isso, olha aqui, ó. Se coffee é pago no voo nacional, no internacional não é, viu? No internacional já tá incluso, né? Porque com preço, né? Tea, isso, chá. Soda, que é um refrigerante, não é o refrigerante soda, tá? Soda é refrigerante em geral, tá? E o refrigerante em geral, no soda é do jeito jeito americano, o jeito britânico é soft drink. Ó, tô vendo aí que vocês estão sugerindo bastante coisa. Isso mesmo, gente. Aqui, ainda na parte dos drinks, é Coke, que é a Coca-Cola, juice, que é um suco, isso mesmo. Quem gosta de cerveja? Beer, que é cerveja. Beer, que é cerveja. O que mais aí? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ginger ale. Nossa, gente, mas tem um povo chique por aqui. Champagne. Nossa. Gente, vocês estão muito chiques. Peraí, dá só um minutinho aqui pra gente ver todas essas bebidas que eu quero voltar aqui com vocês. Quero fazer um quadro de bebida. Vinho, tá? Deixa eu só revisar aqui. Então, gente, só. Any drink? Would you like any drink? Então, yes, please ou no thanks. Vou apagar aqui que a gente vai ver todos esses tipos de bebida. Água com gás, água sem gás, vinho, tudo isso. Então, eu vou continuar aqui. Peraí, gente. Gente, vocês estão muito chiques, hein? Nossa, a pessoa já colocou ali champanhe, gente. Ó, então, só pra colocar aqui, ó, bebidas. Tá? Pra gente fazer um quadro aqui, ó, drinks. Então, water, coffee. Vou deixar até a letra pequena, gente, que é pra caber bastante, né? Soda ou soft drink. Refrigerante. Água. Café. Chá. Peraí, gente, não me abandona, não.
Não me abandonem, não me abandonem. Tô tentando ir rápido aqui, ó. Coke, que é Coca-Cola. Juice, suco. Beer, que é cerveja. Aí falaram aí de vinho, que é wine. Vinho. Ginger ale, gente. Ginger ale. Ginger é gengibre, tá? É como se fosse uma cerveja de gengibre, não é isso? Quem falou do ginger ale? Virou um refrigerante de gengibre. Quem colocou aqui, gente? Me perdoa, perdi a mensagem, tá? Quem colocou ginger ale, me ajuda aqui que eu não lembro se é bem cerveja ou refrigerante de gengibre, tá? Perdão, né? Champanhe. Nossa, gente, muito chique, né? Aí eu acho que é mais pra primeira classe. Eu não sei se na classe econômica internacional é gratuito, hein? E aí, água com gás. Alguém já colocou aqui. Excelente, ó. Sparkling water. Ou sparkling water. Né? Lembra? Water no britânico, né? E americano, o water. Então aqui é água com gás. Gente, e aí, do wine, né? Wine é muito fácil, né? White ou red. Fica bem tranquilo, né? Vou colocar esse milk aí sim. Pera aí, alguém tá mandando milk o tempo todo? Acho que é o Felipe, não é isso? Miguel Felipe, vamos sim, vamos ver. Tá? White ou red wine. E geralmente, quando a gente aceita o café, principalmente o café, né? O chá é muito hábito do britânico. Mas o café, gente, geralmente aí a aeromoça, flight attendant, vai perguntar se você quer milk, leite, milk, sugar, isso mesmo, sugar, canela. Gente, quem tá escrevendo canela? Amo café com canela, I love it. Mas eu não sei se no voo tem, eu acho que no voo não tem. Mas tem isso quando a gente vai no Starbucks, né? Colocar aquela canelinha. Eu já passo o meu café no pó. Eu pego assim o pó de café, coloco um pouquinho de canela. Canela é cinnamon. Aí eu passo junto. Ó, gente, ó, um cafezinho com a canela. I love it. Bom, vou colocar aqui, né? Só vou colocar aqui, ó, a palavra cinnamon. Peraí, que tá faltando alguma letra. Peraí, gente. Cinnamon, agora eu não lembro se é double N ou double M. Deixa eu escrever aqui, cinnamon. Acho que é double N, hein? Faz tempo que eu me escrevo canela. I love it. Deixa eu dar uma conferida aqui. Me dê um minutinho, porque agora eu não lembro se cinnamon é com 2 N's ou 2 M's. É, gente, o professor esquece as coisas também, né? Vocês acham que se a gente não pratica, a gente esquece, né? Porque muita gente, às vezes eu tenho uns alunos que ficam, Teacher, mas você não lembra? Eu falo, oh meu Deus. 2 N's mesmo, isso mesmo, ó. Açúcar. Aqui, ó. Cinnamon, isso. Sugar. E quem não bebe, quem não usa açúcar no café e usa adoçante? Porque tem gente que prefere adoçante, né? Alguém sabe como é adoçante em inglês? Vou colocar aqui, gente. A palavra adoçante é sweetener. Vem de sweet, que é doce. Sweeten, que é adoçar. Sweetener, que é adoçante. Sweeten, eu coloquei errado, ó. Sweetener, adoçante, ok? Ó. Sweet é doce, sweeten, adoçar, sweetener, adoçante, certo? Bom, gente, então quem não bebe café com açúcar e gosta de adoçante, pede sweetener, certo? Então no café, geralmente, café ou chá, a gente usa milk, sugar, cinnamon no voo, nunca vi, mas é legal até às vezes no Starbucks, tá bom? E aí, sweetener, que é o adoçante, certo? Outra coisa aqui, gente, os tipos de suco, que eu vi que teve gente que mandou aqui. Vamos fazer os tipos de suco? Geralmente, dentro de um avião, eles oferecem os sucos de laranja, orange, grape, que é uva, e apple, que é maçã. Ah, tem um outro também, gente, que tem bastante. Eu não gosto, meu pai amava, que é suco de tomate. Eu já vi também oferecendo em voo. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi. Tomato. O que eu falei errado? Apple juice. Falei errado? Apple juice. Apple tem 2 pronúncias no inglês. No inglês britânico, dependendo do sotaque, eles falam apple e a gente fala apple. Apple juice, tá? Eu não sei. Eu não sei qual é a outra pronúncia aí o que eu falei errado. Eu não falei apple? Pois eu vou até escutar, gente. Será que eu falei? Pois é, viu? Ah, não é? Alright. Ah, deixa esse professor falar, nem sei quem é aí. Bora lá, gente. Não... Não é, gente? Não, porque tem gente que fala Apple. Apple não dá, gente. Apple não existe, tá? Tem gente que fala Apple não rola, tá? Apple, ou que eu acho até um pouco estranho, mas é correto, em certas partes da Inglaterra, dependendo do sotaque, eles falam Apple juice. Pra mim, não é muito natural, porque eu aprendi como, né, o quê? Apple, né? Mas enfim, tem algumas regiões que aceitam, tá? Agora, o que não existe é Apple. Apple realmente não rola, certo? Então tá bom, exato.
Gente, vamos lá então, vamos repetir todas essas palavras em inglês, eu vou repetir, repitam aí em casa, certo? Vamos lá então, ó. Pronúncias britânicas e americanas. Water ou water. Coffee. Outra coisa importante, gente, essa é uma pronúncia importante que muita gente acha essa palavra fácil. Coffee. Coffee. Você tem que falar esse I prolongado, porque tem muita gente que fala assim, cough. Cough é isso aqui, ó. Cough. Certo? Então, de novo, ó. Coffee. Coffee. A pergunta de novo, muito bem, Eric. A pergunta, quando a gente quer, se vão perguntar se a gente quer alguma bebida, podem ser duas perguntas, certo? É any drink or would you like a drink? Eu não vou escrever de novo, gente, porque eu vou salvar essa live, tá? Coffee, tea, soda, soft drink, coke, juice, juice. Importante, não é juicy. Esse I aqui, que é o E nosso, mas I em inglês, esquece. Juice, juice, tá? Não fala juicy, juice, tá? Beer, wine, ginger ale, ok? Continuando aqui. Champagne, sparkling water ou sparkling water. E se for água normal, gente? Still. Eu não coloquei aqui porque geralmente água, só se você quiser uma água com gás, aí você fala sparkling, tá? White ou red wine, geralmente são esses. Rosé, não é muito comum ter em voo, tá? White wine, red wine, milk, sugar, cinnamon, sweetener, tomato ou tomato juice, tá? Então tem essas duas pronúncias também, tomato ou tomato, orange juice, grape juice, apple juice, ok? Então geralmente essas são as coisas que oferecem de bebida. Comida, geralmente, eles vão oferecer 2 ou 3 tipos de comida, né? Geralmente comida, a hora da comida é um pouquinho mais tranquila, né? Porque é o que acontece? A gente tem algumas opções, né? Geralmente, quais são as opções de jantar? Então, primeiro, o jantar é dinner. Então, a palavra jantar, dinner. Se for um voo noturno. Se for um voo diurno, o lunch, que é o almoço, tá? Então, esse aqui, lembrando que isso aqui é um falso cognato, né? Ai, menina, eu também acho que a pasta é mais seguro, né? Um pouquinho mais seguro. Bom, e aí o lunch é o almoço, tá? Então é um falso cognato, isso aí é um falso amigo. Dá a impressão que é lanche, mas não, né? Então, gente, aí quais são as opções do jantar? Geralmente eles oferecem, né? É isso que a Tati falou. Pasta. Pasta é massa, que a gente fala, né? Meat, que aí é carne, a nossa carne vermelha, geralmente. Chicken, que é o frango. Fish, peixe, né? Ai, Titi, isso é muito fácil, eu já sei. Ah, tudo bem, gente, mas às vezes tem gente que não sabe, né? Então eu tô tentando colocar aqui o máximo de informação possível pra todo mundo, tá? E se alguém tiver alguma coisa pra contribuir, pode mandar aqui nos comentários que eu dou uma olhada, porque é sempre legal. Porque às vezes eu não lembro de alguma coisa e vocês me lembram, beleza? Bom, então aqui, gente, então esses são os tipos de comida que geralmente eles oferecem. Eles não vão falar exatamente o que tem em cada uma dos pratos. Então, gente, esses geralmente são os tipos de comida que eles oferecem. Então, lembrando, né? Pasta, que é uma massa, meat, carne, geralmente a carne vermelha, chicken, frango e fish, peixe. Tranquilo? Eu acho que basicamente é isso que eles oferecem para o almoço ou para o jantar. Quando é o café da manhã, gente, café da manhã, como é café da manhã? Breakfast. Café da manhã. Então, gente, geralmente, quando é o café da manhã, não tem essa opção, você não vai escolher o seu café da manhã. Geralmente tá ali a bandejinha, é isso e acabou, e aí eles vão para as bebidas de novo, certo? Então eu acho que em relação à comida é mais ou menos isso. Ah, gente, e agora eu queria uma outra bebida de novo, como é que eu faço? Como é que eu faço para chamar a flight attendant? Porque eu quero mais uma bebida, eu não quero só esperar na hora que ela vai me servir. Porque na hora que ela passou com o carrinho, ela vai te servir as bebidas, você aceitou. Na hora que ela passa com o jantar, com o almoço ou com o café da manhã, ela te ofereceu bebida, você aceitou. Mas e a hora que você quer uma bebida e ela não tá ali passando, te oferecendo? Como é que você vai fazer? Como é que você vai chamá-la? Uma coisa bem educada, a primeira coisa que você vai pedir é que você vai pedir assim, com licença. E o Eric já colocou aí uma opção maravilhosa de quando a gente vai pedir alguma coisa em inglês, tá? Excuse me. Com licença. Excuse me. Tá? Tem até música. Excuse me. Não sei o nome da música. Não lembro o nome da música, tá? Sexta-feira eu tô aqui animado, não sei como, né? Acho que foi muito café. Então você vai chegar pra flight attendant e falar, excuse me, com licença. E aí a opção que o Eric falou é excelente. Can I have? Nossa, teacher, que estranho. Can I have? Can I have, se a gente for traduzir ao pé da letra, é posso eu ter? Fala, nossa, sim, gente, é a forma educada. O que a gente não deve falar é uma outra forma bem bacana, que é I'd like. I'd like. I'd like, tá? Eu gostaria. Então você pode falar assim, tá? Então, can I have, excuse me, o X se pronuncia como S? Quase, X.
O X, na verdade, alguém tá me perguntando, ó, a pronúncia é essa aqui, ó, X. Lembra do filme X-Men? X-Men, lembra do filme X? Então é isso, X-Men, beleza? Tá? Bom, então aqui, ó, can I have, I'd like, opa, I'd like é uma pergunta, tá? Olha, o Eric colocou mais uma, excelente, could I have, tá bom? Could I have, tá bom? Então são opções que você fala, isso, eu poderia ter, tá, ó. Eu posso ter, eu gostaria, eu poderia ter, tá bom? Não precisa saber exatamente a tradução. Tem gente que fala assim, nossa, Titi, que estranho. Eu falo, tu chega na padaria, aqui pelo menos na minha cidade, a gente chega na padaria e fala assim, me vê 10 médias? Me vê. Me vê não é estranho não, né? O estranho é eu posso ter, né? Me vê, gente, me vê demais, né, também. Se a gente pensar bem, não tem sentido nenhum. Me vê 10 médias? É assim que a gente fala o pãozinho francês aqui na minha cidade, média. Eu não sei na cidade de vocês como é que vocês falam, aqui a gente fala média, tá? Então aí você vai pedir, então, quando você quer pedir uma bebida extra, qualquer coisa extra. Então, excuse me, can I have, I'd like, could I have? Então, quando a gente quer uma bebida a mais, a gente pede assim, e agora, e se a gente tiver, o que mais que a gente poderia, posso usar o please? Claro, o please, gente, deixa eu colocar aqui, ó, alguém pegou e falou assim, ó, posso usar o please? Aramis, claro, gente, você ser educado, usar o please, usar qualquer coisa que a pessoa veja que você está sendo extremamente educado, sempre é bom. Por quê? Primeiro que já não é nossa língua nativa. Segundo que também às vezes pode não ser a língua nativa dessa pessoa. E toda vez que a gente trata as pessoas com mais educação, a tendência é que elas nos tratem também com mais educação, né? Tem aquela frase, gentileza gera gentileza. O que mais que a gente pode pedir? Eu já peguei alguns voos para os Estados Unidos, minha mãe tá aqui na live. Será que a minha mãe lembra? Mãe, se você tá aqui, como é que tava aqueles voos que nós pegamos? Exatamente. Nossa, gente, como tava frio. Misericórdia. A gente passou um frio. Foram dois voos, né? Nossa, tava muito já. Muito bem, a gente pode pedir cobertor, a gente pode pedir fone. Exato. Então, cobertor. Como é que a gente fala cobertor? Será? Como é que a gente fala o fonezinho? Blanket. Very good. Isso mesmo, gente. Então, a gente pode pedir, ó. Vou colocar aqui. Quais são as coisas que nós podemos pedir, então? Blanket, que é um cobertor. Como é que a gente vai pedir, então? Os headphones, phones, earphones. Headphone, geralmente, é aquele que passa aqui. Earphone é aquele daqui. Então, geralmente, no voo, é isso mesmo. É o headphone. Gente, eu acho que, basicamente, é isso que a gente pede, né? Assim, que não é de comida nem bebida dentro de um voo, não é isso? Eu acho que a gente não pede mais nada, né? Se alguém lembrar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Vamos para a próxima sugestão do Eric, que é o quê? Quando a gente não sabe onde é o banheiro dentro do avião, então a gente vai perguntar where is, ou se for no plural, where are. Where is the toilet? Ou where are the toilets? Tem uma outra palavra também que eles usam, tá? Geralmente, aqui ó, lavatory. Eu vou colocar aqui no singular, lavatories. Ok, então a gente pede, vou sair agora buscar o filho na escola. Ok, Cláudia, good night. Gente, outra coisa, hein? Lembrei agora, quando a gente chega num lugar, como é que é o boa noite ao chegar? Como é que é? Isso, ao chegar, good evening, exatamente, perfect. Muito bem, excellent, good evening. E o boa noite ao ir embora? Perfect, good night. É isso aí, gente. Isso mesmo, ao sair, good night, é isso. Ó, vou dar um tempinho aqui, quem quiser tirar um print. Então vamos lá, só pra gente revisar aqui a parte da pronúncia. Então quando você vai chamar a atenção ali da flight attendant, então você vai falar o quê? Excuse me, certo? Você vai pedir algo extra, então você vai falar, bom, can I have, I'd like, could I have? Então vamos lá, perguntando também onde é o banheiro, ó. Where's the toilet, where's the lavatory, tá? Where are the toilets, where are the lavatories, certo? Ó. E o boa noite ao chegar, good evening, boa noite ao sair, good night. Alguém escreveu aqui, eu não peguei quem foi que escreveu a palavra bathroom. Por que a gente não usa muito bathroom para perguntar where's the bathroom? Se a gente pegar essa palavra, a palavra bathroom, e dividir, a palavra bathroom tem a palavra bath. Bath é banheira. Então, quando a gente usa a palavra bathroom, a gente quer dizer que é aquele banheiro onde nós tomamos banho. E aí, dentro do avião, a gente não vai pedir pelo banheiro onde nós tomamos banho, certo? Então é isso. Gente, eu acho que essa parte de vocabulário de dentro do avião, acho que foi, hein? Eu acho que deu certo. Yes? Mais alguma coisa aqui? Eu sei, mãe, eu não tava expondo porque
Minha mãe, né, gente? Mas tá bom, foi você. Ela tá se entregando, ela é honesta, não adianta, bichinha honesta. Alright. Mais alguma coisa aqui, gente? Alguma outra coisa aqui de dentro do avião que eu deixei passar? Me falem aqui. Como eles respondem, eu não fico banheiro. Como seria fica à direita? Aqui, ó. It's on the right. It's on the left. É à direita. É à esquerda. E para apagar as luzes, turn off the lights. Tem outra coisa também que eles pedem pra gente fechar a janela às vezes, né? Então, como é que é fechar a janela? É muito fácil, né? Mas de repente se alguém não sabe como é que é, vou colocar aqui, ó. Close your window. Tranquilo? Ou close the windows, isso, ó. Close the window, close your window ou close the window. Feche sua janela ou feche a janela. Perfeito. Ajeitar o assento. Olha aí, tá vendo como vocês estão me dando as ideias? Excelente, é isso mesmo, né? Então, ó. Straight up ou lift up your seat. Excelente, sabe? Quando eles pedem pra gente, porque às vezes a gente tá reclinado e eles mandam a gente ajeitar, né? Que você tem que colocar na posição, né? Na posição ali que não... não é posição vertical, mas eles pedem pra gente voltar, né? Adjust também pode ser, olha aí. Isso, ó. Só coloquei straight up, que é assim, né? Que é pra você colocar. Pode ser adjust, que é pra você ajustar. Excelente, olha aí. Também, gente, olha que coisa boa. A gente vai pegando, né? Ó, a gente vai pegando aí várias ideias, tá? Então, ó, só recapitulando antes de eu apagar. Então, ó, it's on the right é a direita. It's on the left é a esquerda. Turn off the lights. Apaguem as luzes. Close your window ou close the window. Feche a ou feche as janelas, né, gente? Desculpa aqui. Não coloquei. Adjust, straight up ou lift up your seat, que é o seu assento. Eles pedem o lixo, verdade. Gente, e como é que é lixo em inglês? Alguém sabe como é que é lixo em inglês? Tem um lixo no inglês americano, no inglês britânico. Aí elas podem falar assim, ó, trash. Vou colocar sempre mais simples. Trash, rubbish, garbage. Garbage geralmente não falam muito não, viu? Vou ser bem sincera que eu nunca vi falando garbage, tá? Eu sei, a palavra garbage é lixo, mas geralmente eles falam trash, rubbish, tá? Alguém aqui já ouviu garbage? Se ouviu, gente, tranquilo, é sempre bom saber todas as possíveis, né? Todas as opções aí, porque a gente nunca sabe também. Às vezes a pessoa fala inglês, mas ela nem é nativa. Então, se ela não é nativa, basket waste é uma cesta. Ah, tá, isso aí é a lixeira, tá? Waste também, gente. Waste pode ser o que sobra, é o resíduo de lixo, tá? Então pode ser também. Eu, sinceramente, não ouvi isso dentro de um avião. Eu não ouvi, mas se alguém ouviu, gente, por mim tá tranquilo. É o que eu falei. O que é legal é a gente saber o máximo de vocabulário possível, porque às vezes a pessoa que tá falando inglês com a gente, ela não é nativa do inglês. Então ela usa uma palavra que ela lembrou na hora, assim como a gente. Então é legal saber todas as opções, tá? Então tudo isso aí, ó, trash, rubbish, garbage, waste, tudo isso a gente usa para lixo. Exatamente, tem muita coisa, né, que a gente usa para lixo, certo? Ah, gente, quando o assento tá quebrado também, né? Quando o assento tá quebrado, e aí? Ou você pergunta como você vai, vou colocar aqui, como é que a gente fala que é descer o assento? Que na verdade é reclinar. Reclinar o assento, que isso é uma coisa importante, né? Você precisa reclinar o assento. Então você vai falar o quê? Oh, this seat doesn't recline. Você tá aqui, aí você quer dar aquela reclinada, aí você fala, ó, este assento não desce. Pra você perguntar pra pessoa, né? Perguntar pra... Como, né? Então, how can I... Como eu posso? How can I recline this seat? How can I recline this seat? Tá? Então, como eu posso reclinar este assento, ok? Sim, eu tava falando sobre o lixo, né? O lixo que é pra quando a aeromoça passa e vai, né, perguntar. Aí como é que ela vai perguntar? Até esqueci de falar, ó. Ela pode chegar e falar trash, do you have any trash? Do you have any trash? Do you have any rubbish? Do you have any garbage? Do you have any waste? Tá? Como eu falei, waste eu nunca vi a aeromoça falando, mas se alguém já ouviu, por mim, ok. Eu só tô dando aqui o máximo de opções possíveis, porque a gente não sabe se de repente a aeromoça, ou aeromoça não, né? Flight attendant, se o comissário ou a comissária de voo, se realmente é uma pessoa que é inglês nativa, então de repente até ela se perde, às vezes quem não se perde falando, né? Às vezes em português a gente fala uma palavra que a gente fica assim, ah meu Deus, deixa eu usar um sinônimo porque falhou a palavra mais natural que eu falaria, tá? Então eu tô colocando aqui todas as opções que é pra gente entender o máximo possível.
Ok? Alright, then, gente. Então, eu vou agradecer a presença de vocês.